pessoal, vamos entrar no conteúdo de dispersões. Então, vejamos o que é uma dispersão. Dispersões são sistemas nos quais uma substância está disseminada sob forma de pequenas partículas numa segunda substância. Então, a ideia aqui é uma substância disseminada na outra. Disseminar é um termo que se refere ao espalhamento de uma substância em uma segunda substância. Para usar um linguajar mais corriqueiro, seria basicamente uma mistura. Você misturar duas coisas e essas coisas se espalham uma na outra. Veja o exemplo. Por exemplo, eu digo que sal mais água é uma dispersão, porque eu estou juntando duas coisas que uma se dissemina na outra. Então, se você pegar um frasco de água aqui, você vai jogar alguns grãozinhos de sal, um bocadinho de sal aqui dentro. Então, o que acontece? Essa substância, que é o sal, vai se disseminar na água, vai se misturar com a água. Então, toda vez que eu junto duas coisas que disseminam uma na outra, independente da quantidade, eu estou falando de uma dispersão. Nesse caso, eu separo os componentes da seguinte forma. Eu chamo a água de dispersante e o sal de disperso. Veja, dispersante é aquele que provoca a dispersão. Então a água vai receber o sal e o sal vai ficar disperso na água, vai ficar espalhado na água. Então por isso que eu digo que a água é o dispersante, porque ela vai dispersar o sal, usando um termo assim um pouco estranho, né? E o sal eu chamo de disperso, porque ele vai ficar ali espalhado naquele corpo de água que você tem. Outra dispersão, por exemplo, é água mais areia, bem diferente, porque água e sal vai dar uma mistura homogênea, e aqui nós não temos uma mistura homogênea. A areia não vai ser dissolvida pela água, já o sal, sim. Então, no caso de água mais areia, veja, eu tenho também uma dispersão, porque eu estou juntando duas coisas e uma coisa está disseminada na outra. Eu posso dizer que a areia está disseminada na água. A água dispersante e o sal e a areia é o disperso. A água, na maioria das vezes, sempre vai ser o dispersante. Grande maioria. O dispersante geralmente é aquele que está em maior quantidade. E a água, na química, é considerado aí, em quase todas as situações, o dispersante. Quando houver exceções, eu vou notificar vocês. Então, entendeu? Dispersão. Sistemas onde eu tenho uma substância misturada com a outra, disseminada na outra, espalhada na outra. Agora, você pode pensar num monte de coisa. Eu posso pensar num suco, porque eu tenho pó junto com a água. Eu posso pensar até mesmo em coisas sólidas, como enfim, o aço, que é a mistura de ferro com carbono, e por aí vai. Eu posso ter sólido, líquido, gasoso, existem várias características inerentes às dispersões. Vejamos então alguma classificação interessante aqui. São os tipos de dispersões. Então, eu vou classificar. Dispersão eu vi que é tudo aquilo que está disseminado na outra coisa, numa segunda substância. Só que eu tenho uma classificação. Veja bem. Eu tenho as soluções, que é um tipo de dispersão que as partículas dispersas, no caso, por exemplo, o sal na água, essas partículas dispersas, elas são menor que 1 nanômetro. 1 nanômetro, para vocês terem ideia, é 10 a menos 9 metros. O que significa dizer? É você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão de pedacinhos iguais. Pega uma régua de 1 metro e divide em 1 bilhão de pedacinhos iguais. Esse pedacinho é considerado a medida de 1 nanômetro. Então, quando eu tenho partículas dissolvidas no dispersante menor que 1 nanômetro, eu considero isso como uma solução. No caso, o sal e a água é um tipo de solução porque o sal vai se dissolver e vai desaparecer na água. Isso significa que as partículas dissolvidas no sal
são tão pequenas que você não vai conseguir enxergar. Só que nós não verificamos isso a olho nu, nós vamos para o laboratório e tentamos estimar o diâmetro dessas partículas. Estou dando um exemplo para vocês aqui já a informação de que água com sal, uma quantidade óbvia que dê para a água dissolver, né? Se eu pôr muito sal na água, não vai ter uma dissolução muito boa, uma solubilização muito boa. Eu tenho uma outra que é chamada de coloidal ou coloides. As partículas são um pouco maiores, de 1 a 1000 nanômetros, e eu tenho as suspensões, que são partículas acima de 100 nanômetros. Então a ideia da diferença aqui é que a solução, o disperso, está bem dissolvido, que você não consegue ver, está bem pequenininho as partículas. A dispersão, as partículas já são um pouco maiores, e as suspensões ainda maiores. A ordem aqui da diferença de escala nos dá a classificação de cada uma. Seguindo adiante, nós temos exemplos de soluções. Veja, a água dos oceanos é uma solução líquida. Veja, nós temos vários sais dissolvidos na água do oceano. NaCl, MgCl2, MgSO4. Esse aqui é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Esse aqui é o cloreto de magnésio. Esse aqui é o sulfato de magnésio. Além do oxigênio, que também está dissolvido na água. Então, a água do mar é um exemplo de solução. Outra solução é o ar atmosférico. Nós temos, por exemplo, uma predominância de oxigênio e nitrogênio no ar atmosférico, dentre outras coisas, como, por exemplo, vapor de água, CO2, monóxido, dióxido de nitrogênio e outros compostos em menores quantidades, compostos de emissão de poluentes, coisas do tipo. De forma que o gás, a molécula do gás é muito pequenininha. Então, vamos supor que eu pego uma amostra de ar aqui. O que eu tenho aqui? Eu fechei essa amostra de ar. Então, vamos supor, eu tenho nitrogênio aqui dentro, oxigênio, nitrogênio, CO2. Veja, o gás está bem dissolvido aqui, nesse espaço, bem espalhado nesse espaço aqui. Então, eu digo que ele é uma solução, porque as partículas são muito pequenas se eu pegar uma amostra de ar qualquer. Ok? Vamos ver o exemplo de dispersão coloidal. Eu tenho no primeiro caso aqui a gelatina. Então a gelatina, você pega o pozinho lá, bem, eu nem sei como se faz uma gelatina, mas imagine que eu saiba. Eu fiz a gelatina lá. A gelatina tem algumas partículas dissolvidas aqui, que são daquela ordem lá que a gente viu. Né? São entre 1 e 1000 nanômetros. E nesse caso é considerado um colóide. Apesar de você olhar para a gelatina, você vê que parece que é homogêneo e tudo mais. Então, assim, funciona como um colóide. Funciona como um colóide no caso da gelatina. O outro exemplo aqui é o nosso sangue, que não é uma solução. O sangue tem algumas partículas aqui, podem ser vistas por microscópio, alguns glóbulos vermelhos, por exemplo, você enxerga aqui, e são partículas que caracterizam aquela ordem lá de tamanho que a gente viu, só para a gente revisar aqui, essa ordem de 1 a 1000 nanômetros, no caso do colóide. Seguindo, olha só, algumas soluções coloidais do dia a dia, são várias, veja bem. Eu tenho o Sol, que é um tipo de colóide, onde eu tenho uma parte sólida dissolvida na líquida, ou envolvida por uma líquida. Proteínas em água, detergentes em água. Eu tenho o gel, que a gente conhece, que é a parte líquida é a dispersa, e a sólida é a dispersante, geleias, gelatinas e queijos. Eu tenho emulsão, que é líquido em líquido, exemplo é maionese e manteiga, que é uma dissolvida na outra, né? Uma parte líquida na outra líquida. Eu tenho espumas, que é gás, a substância dispersa, e líquida ou sólida é a substância dispersante. E eu tenho aerosol, que é sólido ou líquido, e você tem aí o gás como dispersante.
você já fez uso do aerosol, sai aquela poeirinha, aquela fumaça. O que eu tenho ali é um pouco de aspecto sólido envolvido num gás, ou líquido, né? Um aspecto sólido ou líquido envolvido num gás. Então eu tenho também esse tipo de colóide chamado Sol, não é o Sol, é a nossa grande estrela. O Sol é uma designação aí de um tipo de colóide. Que é sólido, sólido seria pedras preciosas e o vidro. É uma mistura de várias substâncias. Veja, quando a gente fala disso, de dispersões, classificando em colóides, de soluções, a gente tem que pensar são duas coisas juntas, são duas substâncias que agregadas formam uma terceira. E não é uma substância pura, como por exemplo água pura. A água pura, que basicamente não é uma solução, não é uma dispersão. Tá? A gente precisa entender que eu estou juntando duas substâncias para ter uma classificação no momento posterior, depois que eu formo uma nova matéria. No caso da suspensão, um grande exemplo são os vidrinhos de remédio que a gente tem. Lembra que as partículas da suspensão são maiores que 1000 nanômetros. Então, o que eu tenho é uma parte líquida, que é o meu dispersante, e o meu disperso, que é o pozinho do meu remédio. Se você vê lá no frasco, agite antes de usar. Por quê? Porque você colocou o remédio lá na prateleira. Aqui, remédio feio aqui. Então, aqui eu tenho o pozinho de remédio, porque está quieto lá, o pozinho vai descendo por gravidade. E aqui eu tenho a parte líquida. Então ele diz, agite antes de usar, porque você tem que agitar para aí essa parte sólida compor todo o espaço do frasco e você tomar o remédio. Porque se você tomar o remédio e tomar só essa parte sobrenadante aqui, você vai tomar a parte líquida e o remédio em si vai estar no fundo. Você tem que agitar. Então, é um exemplo de suspensão esses tipos de remédio. Tá? Veja, essa partícula aqui é muito maior do que as partículas do colóide, que a gente viu anteriormente, e muito maior do que as partículas da solução. Daí essas três classificações. Tá? Pessoal, atividade para nós fazermos. Essa uma que você vai classificar em verdadeiro ou falso cada uma das afirmações seguintes. Número 2, a mistura de água e álcool é o que? Homogênea, enfim. E o exercício 3, você vai olhar aí e classificar de acordo com a designação aqui 1, 2 e 3, respectivamente solução sólida, líquida e gasosa. Ok? Vocês vão fazer aí e postar no grupo, coloque o seu nome para mim identificar você. E qualquer dúvida eu estarei aí para solucionar. E na próxima aula a gente volta com a correção e o novo conteúdo. É isso aí e até a próxima.